Você já ouviu falar de uma ilha chamada Clipperton? Se nunca ouviu, não se sinta sozinho. A maior parte do mundo nem sabe que ela existe. Mas talvez devessem saber. Estamos falando de uma terra isolada, cercada por águas violentas e completamente afastada de qualquer rota turística. Um lugar onde, em um passado sombrio, um grupo de pessoas foi deixado para trás, sem qualquer chance de fuga, sem ajuda, sem esperança. E no meio desse cenário de desespero, surgiu um rei, abusador, cruel e brutal, que mergulhou todos os sobreviventes em um pesadelo sem fim. Hoje, o belo mundo vai te levar para conhecer essa ilha amaldiçoada, um pedaço de terra cercado de horrores e tragédias que parecem ter saído diretamente de um conto macabro. Se você tiver coragem de ficar até o final, vai descobrir como um grupo de mexicanos foi engolido por um ciclo de abuso, fome e morte. Uma história tão sombria que nem mesmo os roteiristas de Hollywood ousariam escrever algo parecido. Número 1. Um ponto minúsculo no mapa. Você já ouviu falar de um lugar tão pequeno e remoto que parece um pontinho invisível no meio do maior oceano do mundo? Pois bem, esse é o atol de Clipperton, uma das ilhas mais isoladas e misteriosas que alguém poderia tentar encontrar no Google Maps. E olha, mesmo sabendo onde ele está, ainda é difícil de localizar. Com apenas 9 quilômetros de circunferência, você poderia dar a volta na ilha caminhando sem pressa. Isso se o sol escaldante e o calor sufocante não te fizessem desistir no meio do caminho. Visto de cima, Clipperton parece uma pintura, um anel quase perfeito de areia branca, vegetação rala e, no centro, uma lagoa azul esverdeada. Bonito, não é mesmo? Mas, como diz o ditado, as aparências enganam. E nesse caso, enganam mesmo. De perto, o paraíso se transforma em algo mais parecido com um purgatório. Não tem porto, não tem rio, não tem fonte de água doce e nem sombra decente para descansar. Basicamente, é uma armadilha natural. Não é à toa que, durante muito tempo, ninguém sequer se preocupou em marcar o atol nos mapas. Mas hoje, acredite se quiser, esse pedacinho de terra perdido no Oceano Pacífico é território ultramarino da França. Sim, da França. E se você está se perguntando o que os franceses têm a ver com isso, segura aí, porque a história é digna de roteiro de filme de terror, com direito a piratas, tesouros escondidos, disputas territoriais e um final que ninguém esperava regado a muito sangue. Número 2. História. Para entender como tudo começou, precisamos voltar no tempo, lá para o século XVI. Foi em 1521 que o explorador português Fernão de Magalhães avistou o atol durante sua famosa expedição pelo Pacífico. Ele marcou o local em suas cartas náuticas, mas não se deu o trabalho de parar. E de verdade, não dá para culpá-lo. Sem água doce, sem comida, e no meio do nada, esse pequeno pedaço de chão no meio do mar não era exatamente um refúgio tropical. Então, o atol ficou apenas como mais uma anotação em seu diário de viagem. Mas o verdadeiro plot twist dessa história veio no século XVIII. Foi nessa época que um certo pirata inglês chamado John Clipperton entrou na jogada. Em 1705, ele encontrou no atol o esconderijo perfeito para suas operações no Pacífico Norte. Imagina só, um ponto praticamente invisível no meio do oceano, onde ele podia guardar o que saqueava dos navios espanhóis que cruzavam a região. Segundo as lendas, o pirata teria enterrado um tesouro colossal nas areias do atol. E, como toda boa lenda, esse suposto tesouro segue atiçando a imaginação de aventureiros até hoje. Mas se você está achando que o pirata ficou por lá até o fim da vida, pode esquecer. A ilha era boa como esconderijo, mas não como lar. Depois de uns 10 anos de uso, ela foi deixada de lado, junto com o tal tesouro que ninguém jamais encontrou. Foi aí que os franceses entraram em cena.
Rebatizaram o lugar de Ilha da Paixão e declararam que ele agora era território francês. A lógica era simples. Pirata não tem direito a terras. Só que, depois de tanto esforço, o atol foi esquecido mais uma vez. Motivo? Simples. Não tinha nada ali que valesse a pena. Sem ouro, sem recursos naturais, sem nada que pudesse encher os cofres franceses, o lugar voltou a ser só mais um pontinho no mapa. Mas, como a história nunca para, a maré estava prestes a mudar. E dessa vez, o enredo ia ficar ainda mais louco. Número 3. A febre do guano. No final do século XIX, o mundo descobriu que o guano, excrementos de aves marinhas acumulados em ilhotas do Pacífico, era um fertilizante riquíssimo. Países europeus e americanos enlouqueceram por esse ouro branco orgânico. Agricultores precisavam aumentar a produção de alimentos, e o guano era a solução ideal. De repente, ilhas remotas se tornaram valiosas minas de fertilizante. A ilha Clipperton não era exatamente uma mina de ouro, mas sim de guano. Sua localização remota e inóspita não impediu que várias nações a cobiçassem. O México, naturalmente, se interessou, já que a ilha estava perto de seu litoral. Os Estados Unidos também ficaram de olho, sempre dispostos a expandir sua influência no Pacífico. E a França, com seu passado colonial, também reivindicava direitos sobre o atol. Essas disputas fizeram Clipperton sair do anonimato. Navios começaram a aparecer, trabalhadores foram enviados para extrair guano. Mas ninguém se estabeleceu de fato, e a posse do território seguiu nebulosa por décadas, até que o México decidiu entrar em cena. Número 4. México em cena. Já pensou no que pode acontecer quando um governo resolve transformar um ponto isolado no meio do oceano em uma base estratégica? Pois foi exatamente isso que o México tentou fazer no início do século XX. A ideia parecia simples: colocar soldados, oficiais, trabalhadores e suas famílias no atol de Clipperton para mostrar ao mundo que a ilha era mexicana e estava sob controle. Um plano que, no papel, fazia sentido. Na prática? Bem, as coisas saíram bem diferentes. De 1908 a 1913, cerca de 100 pessoas, homens, mulheres e crianças, viveram nesse pedaço de terra esquecido no Pacífico. Eles levaram armas, alimentos e esperança. Plantaram coqueiros, ergueram um farol improvisado e tentaram transformar o atol em um lar. Só que a sobrevivência ali dependia de uma única coisa: navios que, a cada 2 meses, saíam de Acapulco com suprimentos. Sem esses barcos, eles não tinham nada: nem água, nem comida, nem notícias do mundo lá fora. Por um tempo, a estratégia até funcionou. Os mexicanos pescavam, caçavam aves e faziam o possível para se manter. Só que a situação começou a degringolar com a Revolução Mexicana, que explodiu no continente em 1910. O México mergulhou no caos político e, com tanta coisa acontecendo por lá, quem ia se lembrar de algumas famílias isoladas a milhares de quilômetros de distância? Os barcos de abastecimento pararam de chegar, e com isso começou o verdadeiro pesadelo. Sem comida, sem remédios, sem comunicação e com a água da chuva como única fonte de hidratação, os moradores viram o plano patriótico se transformar num inferno. Pescar e caçar aves ajudava, mas não era suficiente. O escorbuto, aquela doença causada pela falta de vitamina C, começou a dar as caras. Foi então que os coqueiros, que pareciam uma ideia boba no início, se tornaram a única chance de sobrevivência. Os frutos evitaram que todos morressem de escorbuto, garantindo a vitamina C que o corpo deles tanto precisava. Mas não foram todos que conseguiram resistir. A fome e as doenças enfraqueceram o grupo. Para piorar, o comandante militar da ilha morreu, assim como vários outros homens. Sem uma liderança forte, as regras desapareceram, e o que sobrou foi o caos. Sem lei, sem ordem,
Sem qualquer chance de escapar, os sobreviventes estavam à mercê da própria sorte. Era uma situação de completo desespero. Foi nesse cenário que o atol de Clipperton deixou de ser uma base militar e virou uma espécie de prisão a céu aberto. E acredite, o pior ainda estava por vir. Número 5. O homem que se proclamou rei da ilha. Quando a situação parecia não poder piorar, ela piorou. Com quase todos os homens mortos ou incapazes, sobrou um único homem adulto saudável, Victoriano Álvares. Ele era o faroleiro, ou talvez um guarda responsável pela manutenção da ilha, dependendo do relato que se leva em conta. Mas, naquela ilha sem lei, com mulheres e crianças enfraquecidas ao seu redor, ele não precisou de muito para tomar o controle. Com um revólver em mãos e a força física que ainda lhe restava, ele se autoproclamou o rei de Clipperton. E aí começa uma das histórias mais sombrias desse atol. Com o título de rei, ele não se tornou um líder ou protetor. Na verdade, ele foi o oposto. Seu reinado foi um dos capítulos mais cruéis de Clipperton. Isoladas do mundo e cercadas pelo oceano por todos os lados, as mulheres e crianças da ilha se tornaram suas prisioneiras. Não havia para onde fugir, nem como pedir ajuda, e foi assim que o cenário se transformou em sinônimo de tirania e abuso. Álvares usou a fome e o medo como armas para controlar as mulheres. Ele violentava, espancava e aterrorizava cada uma delas, impondo sua vontade como se fosse o dono absoluto da ilha. Não havia escapatória. Para onde iriam fugir? Mas, como todo reinado tirânico, esse também tinha um prazo de validade e o fim estava próximo. Número 6. Um ato final de desespero. Chega um ponto em que o medo dá lugar à coragem. Foi isso que aconteceu em Clipperton, no fatídico ano de 1917. As mulheres, que por meses foram obrigadas a suportar o reinado de Victoriano Álvares, decidiram que era o fim da linha. Com o pouco de força que ainda tinham, elas tramaram um plano simples e definitivo: se libertar do tirano de uma vez por todas. O desespero se transformou em ação. Elas atacaram Álvares e o mataram, colocando fim ao reinado de terror que ele havia instaurado na ilha. Não era uma simples vingança, mas uma questão de sobrevivência. Sem ele, não havia mais tirania, e o controle estava, novamente, nas mãos delas. E como em uma reviravolta de filme, a salvação chegou logo depois. Um navio norte-americano apareceu no horizonte, ancorou próximo ao atol e os marinheiros desembarcaram. O que encontraram foi chocante. Mulheres e crianças esqueléticas, feridas, visivelmente traumatizadas, mas ainda vivas. Para os socorristas, parecia o fim de uma história de terror. As sobreviventes contaram cada detalhe do pesadelo vivido no atol. Fome, doenças, perdas, o domínio do rei e, por fim, o ato de desespero que libertou todas elas. Número 7. A diplomacia e a soberania francesa. Quando a história de Clipperton chegou ao continente, ela não foi recebida com indiferença. Foi um choque. Os jornais da época trataram o atol como um símbolo de abandono e crueldade, uma amostra do que acontece quando os seres humanos são empurrados ao limite. Mas o México, que havia mandado seus soldados e famílias para proteger a pátria, não estava em condições de reagir. E aí surge novamente a velha questão: quem é o dono? México e França tinham argumentos para reivindicá-la. De um lado, o México afirmava que ocupou e manteve presença no atol, enquanto a França alegava ter descoberto e reivindicado a ilha no século XVIII. Os Estados Unidos, de olho na riqueza natural e expansão de poder, também queriam um pedaço da fatia. O impasse se arrastou por anos, até que, em 1931, uma arbitragem internacional foi convocada para decidir de vez o destino de Clipperton. A decisão foi clara e definitiva. O atol pertenceria à França.
Legalmente, o pedaço de terra passaria a ser um território francês. Número 8. Ontem e hoje. O que restou de Clipperton depois de tanto drama, terror e disputas de poder? Na verdade, nada. Bem, diferente dos tempos em que o guano valia ouro, hoje a ilha não tem mais valor econômico. Na era dos fertilizantes sintéticos e das cadeias globais de suprimento, o guano perdeu seu brilho. O que sobrou? Só a história. Atualmente, Clipperton está desabitada. Ninguém vive lá. Os únicos visitantes são cientistas corajosos que se aventuram por aquelas águas agitadas. Sem portos, sem infraestrutura e sem habitantes, o atol é praticamente um deserto perdido no meio do Pacífico. Não tem hotéis, não tem restaurantes, não tem vida, tem apenas os ossos de quem nunca conseguiu sair dali. Você pode estar se perguntando, por que ninguém mora lá hoje? E a resposta é bem simples. Não tem como. A ilha não tem água potável suficiente, só a água da chuva que se acumula na lagoa. E mesmo essa água precisa de tratamento antes de ser consumida. Não tem solo fértil para plantar, não tem vegetação que sustente uma alimentação básica e, para piorar, os peixes da lagoa não são lá grande coisa. Se no passado já era difícil viver em Clipperton, hoje seria ainda pior. O mundo moderno precisa de internet, de saúde, de logística e nada disso existe nesse atol. Viver em Clipperton não é estar em um paraíso isolado com coqueiros, água de coco gelada e Wi-Fi. É, literalmente, estar preso no meio do oceano sem socorro. Então, o que a França faz com esse território? Basicamente, marca presença. De vez em quando, uma missão científica ou uma expedição naval passa por lá só para reafirmar a posse francesa. Alguns pesquisadores estudam as aves, o ecossistema marinho e as condições ambientais. Mas fora isso, Clipperton continua deserta. E o futuro? O que o futuro reserva para Clipperton? É difícil dizer. Com as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar, atóis como esse podem ser os primeiros a desaparecer. Clipperton, com sua altitude mínima, seria um dos primeiros a afundar. A verdade é que Clipperton nunca vai ser um destino de viagem da moda. Nem vai aparecer no seu feed do Instagram com legendas como Paraíso Secreto. É um lugar que nos faz perguntar: como um ponto tão pequeno pode ter tantas histórias? E assim, encerramos o vídeo de hoje. Conta pra gente aqui nos comentários. Você já conhecia essa história? O que mais chamou sua atenção ou te surpreendeu? Se curtiu aprender mais sobre esse lugar e quer continuar explorando histórias tão marcantes quanto essa, não esqueça de seguir o canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por acompanhar até o final. A gente se encontra no próximo episódio dessa nossa jornada pelo belo mundo. Até lá!